Mais uma vez, igreja, mas rendido de todo o seu coração. Canta com a sua alma agora. Canta com o seu coração. Mais uma vez. Você está dando a sua vida para Jesus. Rendido, 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 rendido. E para sempre cantaremos, Senhor, a tua glória. Faz em nós o teu querer, que a tua majestade se mova sobre nós. Espírito Santo, nós damos liberdade. Espírito Santo, nós estamos rendidos. Espírito Santo, nós estamos rendidos. Nós queremos cantar, cantar. Faz em mim, Senhor, a verdadeira adoração que flui deste altar. Aplauda Jesus, glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle, aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração, aquele que move os céus e preparou essa noite para dizer para mim, para dizer para você: eu estou com você, e o seu eis-me aqui é para dizer que você está rendido aos pés daquele que tudo pode, daquele que tudo alcança, do único, onipotente, presente, aquele que está aqui e está aqui para amar, para dizer: oh, aleluia, glória a Deus, para dizer que Ele recebe a sua adoração. Amém, igreja? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e diz assim: eu estou feliz de estar na casa do Senhor. Por muitos meses eu não pude estar na casa do Senhor, mas hoje eu estou na casa do Senhor. E para vocês que nos assistem pela live, nós queremos desejar a você que a paz de Jesus seja contigo, que a paz esteja na tua casa, que a paz esteja no teu lar. Amém, igreja? Amém? Quantos estão surpresos de me ver aqui? Geralmente é a voz do grandão, né? O meu marido. Mas hoje o Senhor reservou para colocar a voz de uma simples mulher aqui. E se você abrir o seu coração, eu tenho certeza que assim como a chuva que cai, ela não volta sem ter cumprido o seu propósito. Assim é a palavra que vai sair dessa humilde serva nessa noite. Amém? Você recebe? Você entende isso? Abra a sua Bíblia. Doce Espírito Santo, nós somos seus. Dependemos de Ti, Senhor. Zacarias. Oh, Jesus. Te louvamos, Senhor. É o único digno de todo louvor. Zacarias 4. Nós estamos vivendo aí uma campanha de reconstrução, né, Pastor Berg? E por muitos dias nós estamos falando sobre reconstruir. E hoje nós vamos ler no Zacarias capítulo 4, do verso 6 em diante. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: então ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará: é pela graça, é pela graça. Depois recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces deste templo, e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o plumo na mão de Zorobabel. Então perguntei ao anjo: que são essas duas oliveiras, de cada lado do candelabro? E o que são os 2 ramos de oliveira que derramam azeite dourado por 2 tubos de ouro? Você não sabe? Perguntou o anjo.
Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: eles representam os 2 ungidos que ficam na presença do Senhor de toda a terra. Amém? Pode se assentar. Coloca a mão no seu coração e vamos pedir a palavra. Vamos? Eu amo quando o pastor faz isso. Isso, quando eu cheguei na igreja pela primeira vez que eu ouvi esse louvor, eu falei: que igreja maravilhosa. Porque a gente pede a palavra. A gente pede a revelação da palavra. E o Espírito Santo vem. Então vamos pedir em tuas mãos, Senhor. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Coloque a mão no seu coração e peça. Fala comigo nesta hora, em que o meu coração anseia ouvir tua voz. Glória a Deus. O nosso Deus, obrigada, pessoal. Amém. Vou dispensar vocês um pouquinho. Nós acabamos de ler um texto de Zacarias. Durante toda a nossa caminhada nessa campanha de reconstrução, nós falamos sobre diversos aspectos. Nós falamos sobre reconstruir um muro. Nós falamos sobre reconstruir a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual. Falamos sobre diversos tipos de construção. Falamos da força e o poder, as nossas fraquezas, que muitas vezes acaba atuando ali como um empecilho, talvez, mas aí o Espírito Santo se posiciona como alguém que intercede por nós. Preste atenção na palavra, né, Pastor Berg? Glória a Deus. E hoje, eu confesso para vocês que eu soube que eu ia ministrar depois da escola bíblica. E para uma mulher, quem conhece e sabe a vida de uma mulher, a gente gosta de programar, né? Mas os nossos queridos pastores decidiram, e o meu marido lançou o desafio, ou eu ou você escolhe. E aí eu entendi que o Senhor estava me chamando para um despertar. Que o Senhor estava me chamando para uma obra. E o eis-me aqui que nós acabamos de cantar, precisa estar na minha vida. Então, eis-me aqui. E como nós lemos, não é pela força humana, não é pela força dos exércitos, mas é pela força do Espírito Santo que durante a tarde o Senhor me deu essa palavra. Quando nós falamos de Zacarias, o livro de Zacarias é um livro que está como um profeta menor. Apesar de ser o maior livro dentre os profetas menores. Ele vai falar sobre arrependimento, sobre renovar o culto em comunidade, sobre a prática da justiça social. Ele traz uma linguagem apocalíptica ou visionária, como você queira,
Mas ele traz muitas linguagens simbólicas com cifras e códigos. E eu amo isso. Sabe o que eu fico pensando? Nós precisamos buscar pela revelação de Deus. Nós precisamos entender por que o Senhor na palavra coloca códigos para serem decifrados. Por que Ele coloca símbolos? Por que parece que Ele dificulta o nosso entendimento, mas não. Sabe o que Ele está procurando? Ele está procurando em mim e você pessoas dispostas a ir mais fundo, a buscar a revelação do Senhor. E o tema dessa mensagem que o Senhor me deu traz a frase: reconstrução é buscar a presença. Reconstruir é buscar a presença. E esse é o tema da mensagem dessa noite. Para entender isso, abra sua Bíblia e volta algumas folhas comigo no livro de Ageu. Ageu 1. Porque eu falei sobre Zorobabel e pode ser que tenha pessoas que nunca tenham ouvido falar desse nome. Quem é esse homem, gente? Então, para a gente entender, vamos ler lá em Ageu, no capítulo 1, o verso 12 e 13. E o título na minha Bíblia está escrito assim: a obediência ao chamado de Deus. Está escrito no versículo 12: então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Zeozadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram a mensagem do Senhor seu Deus. Quando o povo viu a palavra do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo a mensagem: estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Zeazadaque. E todo o remanescente do povo começaram a trabalhar na casa de Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do 2º ano do reinado de Dário. Então nós entendemos aí que existem 3 personagens nessa mensagem. Eu vou falar de Zorobabel, que era o governador, e eu estou falando também de Josué, que era um sacerdote, e estou falando de Zacarias, que era um profeta. Mas, pastora, você leu lá no livro de Ageu. Por quê? Porque eles são chamados como profeta em tempos iguais. Então, 20 anos depois, mais ou menos, que Ageu estava ali profetizando, Zacarias começou também a profetizar. Então, eles profetizam em tempos bem juntos ali. E, lendo o texto, o Senhor, Ele me fez notar uma palavra muito forte. Ele me fez notar que o Senhor está despertando. Sabe o que é despertar? É tirar alguém de um sono. Tirar alguém de uma posição de deitado, de dormindo, de não consciente, para um despertar. E aí, eu pergunto, aquele que é despertado para algo. E nesse texto o Senhor está despertando esses personagens para uma obra, para um trabalho. E hoje, nessa noite, o Senhor está despertando eu e você para uma obra e um trabalho. Amém? O despertar. O Senhor está despertando a igreja. Nós ficamos dormindo aí por quase 7 meses, 6 meses de pandemia. Nós dormimos. Nós fomos levados como o povo para a Babilônia, nós ficamos cativos, ficamos presos na nossa casa, nós ficamos sem vir às reuniões, nós ficamos sem olhar para o rosto do nosso irmão, nós ficamos sem ter a nossa comunhão. E aí o Senhor agora, neste momento, Ele está dizendo para você que está aqui e para você que está em casa, Ele está dizendo para você: acorda, igreja, é hora de acordar. É hora de despertar, é hora de se colocar de pé. O Senhor está dizendo para você hoje: acorda.
Acorda, porque reconstruir é buscar a presença. Reconstruir é estar na presença. Reconstruir é estar abundantemente, buscando constantemente, enquanto se pode achar. E a presença do Senhor ainda está neste lugar chamado casa de Deus, casa de oração, aqui onde o Senhor habita. Igreja, acorda, desperta. Desperta para ouvir a palavra de Deus, escuta. Para de escutar as vozes lá fora, tudo o que tem de ruim lá fora, e escuta a voz do Senhor. O que o Senhor está falando no seu coração é para você, não é para mim, mas existe uma voz que fala com você de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito especial. Uma voz que fala com você, diferente do que fala comigo, mas fala cada um segundo aquilo que, a intimidade que tem. O Senhor, Ele está falando. O Senhor ainda está falando. E felizes somos, porque o Senhor continua falando para mim e para você. Acorda, igreja, acorda. Despertar é ouvir a voz de Deus. Despertar é buscar ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não importa o que digam, não importa o que aconteça, não importa se em meio a tempestades, a turbilhões, não importa. Eu venci. Ouça a voz de Deus. E eu chamo a atenção para um outro despertar. O despertar do Espírito Santo, que por vezes se coloca do nosso lado. Ele fica ali parado do nosso lado, olhando para mim e para você, olhando para aquilo que Ele já colocou na sua mão, para ver o que você vai fazer com aquilo que Ele já te deu. O que o Senhor já te deu? Olha para suas mãos assim, coloca as suas mãos. O que o Senhor já colocou nas suas mãos, espiritualmente falando? E que hoje Ele está olhando para você e dizendo assim: acorda, igreja, eu já coloquei nas suas mãos. Acorda, igreja, desperta. Existe um reavivar da palavra. Antes da pandemia, nós estávamos vivendo um tempo de reavivamento. Todos nós falávamos sobre reavivamento. Está vindo um reavivamento, está vindo um reavivamento. E todo mundo buscando esse avivamento. Está vindo, está vindo, está vindo. E aí nós enchíamos as igrejas, nós fazíamos grandes campanhas, nós enchíamos, muitos estádios, e nós clamamos pela presença do Senhor. E algum tempo depois, aconteceu a pandemia. E a gente pensa: puxa vida, Senhor, o Senhor me deu uma injeção de ânimo. O Senhor me encheu com o Espírito Santo. Aqui na frente, Senhor, eu fui ministrado. Eu recebi o Espírito Santo, eu rodei, eu caí. Eu fiz tudo aqui, eu me enchi do Senhor. E de repente veio uma pandemia que me coloca dentro de casa preso. E ouvindo tudo que tem de ruim na televisão. E ouvindo as más notícias do mundo. E pensando no desemprego, pensando em tudo aquilo que está acontecendo lá fora. Pessoas doentes, familiares doentes, pessoas morrendo em todos os lugares do mundo. Pessoas falando sobre que nem podia enterrar os seus mortos. Pessoas dentro de container porque não tinha lugar para colocar. E a gente ficava olhando aquilo tudo e pensando: Deus, onde é que o Senhor está? Uau, Deus, onde é que o Senhor está? E aí o Senhor vem através dessa palavra dizer: eu estou reavivando você, porque a grande colheita está por vir, mas a colheita é para aqueles que permanecem na minha presença. Só vai colher aqueles que permanecem na presença. E permanecer na presença, querido, quando tudo vai bem é muito fácil. Permanecer na presença quando a conta, o banco, está tudo certo, é muito fácil. Mas o Senhor está nos chamando para reconstruir o templo. E o que é reconstruir o templo? Pastor, o que é reconstruir o templo? É que em meio a todas essas crises pessoais,
Em meio a esses problemas financeiros, de saúde, todo esse impacto causou uma paralisia. Nós adormecemos, nós perdemos a nossa motivação, nós perdemos o nosso ânimo e hoje nós precisamos ser despertados. Nós precisamos ser despertados. E é o que o Senhor está queimando no meu coração, a começar de mim, para reconstruir o templo. Eu e você somos templos do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus aqui na terra. E para as pessoas lá fora virem Deus aqui no mundo, eles precisam olhar para uma casa que sou eu e é você. Zorobabel, o profeta Zacarias, eles estavam sendo chamados para um despertar de uma obra. Deus tinha e tem como projeto mudar a nossa história. Porque no Senhor está tudo o que é bom. O que não é bom não procede de Deus. Então Deus está nos encaminhando para algo bom. Quem crê? E aí alguns versículos atrás, quando Zorobabel começa a ter essa visão, o Senhor fala assim que ele despertou um anjo. Então um anjo vem despertá-lo. Depois você lê na sua casa o texto inteiro. Muitas vezes o Senhor usa pessoas, usa sonhos, usa palavra, usa uma simples pastora como eu, para despertar você. E aí, quando o Senhor desperta o profeta, a primeira coisa que ele diz é: o que você vê? E eu pergunto para você, igreja, o que você vê? O que você está vendo, igreja? Você está vendo os campos preparados para a seara? Ou você está vendo um campo seco? O que você está vendo? E o Senhor está dizendo para você, ó, ajusta o seu olhar. Olha direito. Olha direito o que você está vendo. De repente o que você está vendo torna a missão impossível de ser realizada. De repente o que você está vendo torna a obra que o Senhor preparou através da sua vida impossível de ser realizada. Talvez Zorobabel olhasse assim: o Senhor está me dando uma obra impossível. Por quê? Porque muitas pessoas começaram a reconstruir, mas pararam pela metade. Pararam e deixaram, abandonaram. Havia apenas um altar. Glória a Deus, porque há um altar. E o Senhor está nos chamando muita atenção para o altar. O valor que nós damos para o altar do Senhor, de onde procede a fonte de vida, de onde procede as palavras de sabedoria, de onde o Senhor usa homens simples, homens usados por Deus para levar uma palavra. Eu digo para você, nessa igreja tem palavra, nessa igreja tem revelação, nessa igreja tem unção, nessa igreja tem um povo que anda na presença de Deus. Parecia impossível. Parecia impossível. Sabe por que parecia impossível para Zorobabel? Porque ele tinha uma visão do antes. Ele tinha uma visão do templo de antes. Ele sabia que Davi havia preparado longos anos juntando ouro, prata, todas as fontes preciosas. Davi se preparou para construir o templo. Então o Senhor diz: não é você quem vai fazer, é seu filho Salomão. Então vem Salomão com toda a sua glória, e presentes chegavam de um lado, de outro, presentes chegavam para a construção do templo. Havia paz para a construção do templo. Mas agora, o nosso Zorobabel, ele olha, e peraí, nós acabamos de voltar de um exílio, nós não temos nada. E eu quero ler com você Ageu 1, o 10 e o 11, o que a gente voltou aí atrás. Leia comigo, o 10 e o 11. O que aconteceu? Então,
diz a palavra. E por causa de vocês, o céu retém o orvalho, e a terra não produz colheita. Enviei uma seca sobre os seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome, destruirá tudo o que vocês trabalharam para conseguir. Peraí, o que aconteceu? Estava acontecendo uma crise, gente. Não tinha o ouro, a prata, os materiais preciosos da época de Salomão. Agora Zorobabel, ele é chamado para reconstruir um templo que ele não tem condições de fazer. Ele não tem condições nenhuma. E ele faz esse contraste entre o antes e o depois. Aquele templo majestoso, aquele templo lindo, aquele templo que demorou muitos e muitos anos para ser edificado. E de repente ele tem lá apenas ruínas. Ruínas. Então havia uma crise. Havia uma crise. Talvez é o que está acontecendo. Para e pensa se a gente consegue trazer isso para cá. Muitas vezes nós começamos a comparar as coisas. Nós comparamos o antes e pensamos, nossa, há 10 anos atrás eu estava ativo na presença de Deus. Há 10 anos atrás eu subia naquele altar, eu pregava, eu cantava, eu ministrava. Há 5, 2, 3 anos atrás eu estava totalmente diferente do que eu estou hoje. Eu estava cheio do Espírito Santo. Eu era um templo ativo, um templo em que as pessoas se reuniam, no caso, para ver a glória de Deus na minha vida. As pessoas se reuniam no templo. E agora eu olho para mim e eu vejo um templo que não está tão assim. E eu não estou encontrando forças para reconstruir esse templo. E aí o texto que nós acabamos de ler. Não há força de homens. Não é pela sua força, mas pela ação do Espírito Santo que está sobre a terra, que atua em mim e em você, que você vai reconstruir a sua vida, vai reconstruir a sua vida emocional, vai reconstruir a sua vida familiar, reconstruir o seu casamento, reconstruir a sua vida financeira, é através da força do Espírito Santo. Então Zorobabel tem uma injeção de ânimo, ele pensa, uau, sabe por quê? Muitas vezes nós nos desesperamos porque nós queremos fazer pela nossa força. Sabe por que nós ficamos nervosos, apreensivos? Como eu estava agora há pouco, sentada ali olhando, daqui a pouco eu vou ter que subir. As pernas começam a ficar bamba. Então eles começam a cantar, eis-me aqui, Senhor. E eu me lembro que eu disse, eis-me aqui. E aqui estou. Para a glória do Senhor. Então, eu poderia pensar no que foi domingo passado, nosso querido pastor pregando. Nossa, né? E pensar assim, quem sou eu? Eu sou tão novinha. Eu não tenho uns 10, 15 anos de escola bíblica. Perdão se for mais, for menos, a Jesus. Não quero problema com a idade. Quem sou eu? Quem era Zorobabel? Quem era Josué? E mais ainda, quem era Zacarias? Quem são essas pessoas? Quem sou eu? Quem é você? Nós não somos. Nós temos um Deus que é em nós. E Ele diz para mim e para você, naquilo que você não pode, eu já fiz por você. Aleluias. Então Deus usa o profeta para dizer, quem és tu, ó grande monte? Sabe por quê? Zorobabel estava olhando para o lado e ele via uma montanha, um monte, falava, nossa, impossível. Ele olha para o outro lado, ele vê uma montanha, um monte, um obstáculo enorme, ele diz, impossível. Ele olha para o outro lado, ele vê outra montanha, um monte, e ele diz, impossível. Ele olha para o outro lado, uma montanha,
impossível. E aí eu olho para você e digo, talvez você está procurando um emprego, você bate numa porta e alguém diz, aqui não, e você diz, impossível. Impossível, pastor, eu conseguir emprego em tempos de crise, em que as pessoas estão sendo demitidas. Mas eu tenho uma notícia para você, aqui nós temos irmãos que estão sendo abençoados dia após dia, mesmo no tempo de crise. Então, Deus usa o profeta para dizer, quem és tu, ó grande monte? Quem és tu, ó desemprego? Quem és tu, ó câncer? Quem és tu, ó divórcio? Quem és tu, ó falta de perdão? Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Talvez a conta negativa lá no banco. Quem és tu? Quem é você, ó monte, que se levanta na frente do ungido do Senhor? Que obstáculo é esse que se levanta? E aí então o Senhor diz que não será por meio de exército, nem pela força, mas é pelo poder do Espírito Santo que me faz transportar montes. E aí ele diz para Zorobabel, Zorobabel, sabe o que você vê? Você vê uma montanha, eu mostro para você uma planície, onde você vai passar passo a passo e chegar na sua vitória. Planície. De repente eu e você tá olhando para todo lado, tem monte que me atrapalha, que não consigo ser tão rápido. Mas aí o Senhor hoje está aqui para renovar a sua força, para mostrar para você que reconstruir é a presença de Deus. E Ele vem dizer para você, não é pela sua força, é pelo poder do Espírito Santo que está atuando. E aí Deus nos mostra que Ele quer reconstrução e que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o Deus que pode mover montanhas a seu favor. Nada é impossível para o Deus que pode todas as coisas. Deus diz a Zorobabel. Lindo isso, gente. Leia o texto em casa, vocês vão se encher como eu estou aqui. Ele diz para Zorobabel assim, eu estou te dando uma obra. Você vai começar e você vai terminar. Você vai começar e você vai terminar, porque sou eu que estou te enviando. E eu quero dizer para você, igreja, aquilo que você parou no caminho, aquilo que você deixou para trás, o Senhor está te motivando nessa noite. Vai e coloque em ativa, porque o Senhor, aquilo que você começou, pela palavra do Senhor, vai se completar, porque o Senhor, Ele não tem prazer em deixar obras incompletas. O Senhor não tem prazer. Não. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra no Brasil, aquele que começou a boa obra aqui em Jundiaí, aquele que começou a boa obra aqui na IEQ da Vila Arens, é fiel para completar. Ele é fiel. Olha para suas mãos de novo. Essas mãos que começaram são as mesmas mãos que vão terminar. As mãos que começaram são as mesmas mãos que vão terminar. Aquilo que você começou, você vai completar no nome do Senhor. No verso 7 desse capítulo 4. Diante de Zorobabel, altas montanhas vão vir e campos planos o Senhor vai transformar, como eu já falei. Ele quer trazer uma pedra para colocar nesse templo. E a pedra fundamental para a minha vida e para a sua vida se chama Cristo Jesus.
Ele está dizendo para Zorobabel: coloque todas as pedras que é da sua ossada fazer. Faça tudo que é para você fazer. Porque a pedra fundamental, eu é que vou dar de graça, de bom grado, descendo do céu. Assim como o pão alimentava o povo no deserto, o pão do céu vai descer. A pedra fundamental, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então as montanhas se tornarão campinas. Então obstáculos se tornarão escadas para a sua vitória. E aí o texto também diz para você: para de desprezar o simples começo, um começo humilde. Para de desprezar uma pequena iniciativa. Para de desprezar o começo humilde. Zorobabel estava olhando para a sua circunstância. E ele via, pensava: puxa, de onde eu vou tirar condições? E aí o Senhor colocou na mão dele. Quem conhece um plumo de pedreiro? Quem conhece? Levanta e faz assim com a sua mão. Deus coloca na mão de Zorobabel um plumo. E Deus olha para aquele plumo e sorri. Ele olha para aquele plumo e sorri, sabe por quê? Porque aquele pequeno começo é como uma pequena nuvem que está no céu e lá vem uma grande tempestade. Aquele pequeno plumo é o início de uma obra que vai começar e que também vai terminar, e juntos todos iriam cantar, e cantaram o hino da vitória. Não despreze, querido, o começo humilde. De repente você olha para aquela, começo humilde. Talvez você não tenha todas aquelas condições. É um começo humilde. Muita coisa acontece na nossa vida. Um começo humilde. Mas o Senhor, quando o Zorobabel, ele começa a olhar para todas aquelas riquezas de Davi, vindas de Davi, ele pensa nos tempos difíceis. Eram tempos difíceis. Eles não tinham, a paz não estava reinando. Não havia paz. Era diferente do tempo de Salomão. Não era igual. Os obstáculos estavam ali. E aí, no texto, o profeta também diz, um pouquinho antes do que nós lemos, o Senhor pergunta para o profeta: o que você está vendo? E o Senhor diz assim, a palavra diz: eu estou vendo um candelabro de ouro. Olha para o seu irmão. Diga para ele: eu estou vendo um candelabro de ouro. Eu estou vendo um candelabro de ouro. Se você tem a revelação, você já está entendendo o que eu estou falando. Eu estou vendo um candelabro de ouro. E aí a palavra continua dizendo: e em cima dele, faz assim, em cima dele, faz com a mão. Em cima dele. Orekandaramanaras. Orekandaramanash. Oh, tem um vaso. Em cima do candelabro tem um vaso. Tem um vaso cheio de azeite. Orekandaramanaras. Você é o candelabro do Senhor. Em nenhum momento, com ou sem crise, com ou sem pandemia, Ele deixou você carente do azeite que desce do céu. O Espírito Santo está aqui, irmão. Ele continua atuando sobre a terra. Ele está queimando no seu coração agora, lembrando daquilo que você já recebeu. O seu pequeno plumo. Ora manara xaracanaras. Ora canara manara bara xaracanaras. Olha para o seu irmão e diz assim: eu estou vendo um vaso. Eu estou vendo um vaso. Fala, mas fala com convicção. Eu estou vendo um vaso cheio de azeite. E esse azeite se derrama continuamente. É o poder, a ação do Espírito Santo. Ora canara manas.
E aí o Senhor continua falando. E também há 7 lamparinas no candelabro. E há 7 tubos por onde o azeite chega até a lamparina. Lembra quando a palavra do Senhor fala que você é uma fonte que jorra para a vida eterna? Você jorra água, mas você também jorra azeite. Você também jorra a unção do Espírito Santo. E aqui está dizendo que havia um tubo por onde passava o azeite. Perto do candelabro também havia 2 oliveiras, cada uma de cada lado. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você através da revelação da palavra? Eu provenho o vaso cheio de azeite. Eu ainda deixo 2 oliveiras plantadas para que não te falte o azeite. O candelabro de ouro, não um candelabro comum, um candelabro do puro ouro. É você, sou eu, é você, Mateus. Um candelabro do puro ouro. E aí você vai falar, pastora, mas por que você está falando tudo isso? Porque uma das preocupações de Zorobabel era a seguinte: Deus, levaram a arca da aliança. Deus, levaram os utensílios do templo. Deus, como é que eu vou construir um templo, Senhor, se eu não tenho os utensílios que trazem a sua presença? Deus, como é que eu vou construir? Talvez você que está em casa está dizendo, Deus, como é que eu vou reconstruir a minha vida se eu não tenho os utensílios do templo? Talvez você esteja com saudade das grandes campanhas em que os pastores colocam a mão na sua cabeça e você é cheio do Espírito Santo. Talvez você esteja com saudade daqueles auditórios cheios, totalmente cheios de pessoas, onde a unção parece maior, mas eu venho dizer para você, o mesmo Deus que atuou quando o Randy Clark estava aqui, quando Glenn Cook estava aqui, o mesmo Espírito Santo flui através desse altar, e mesmo que venham americanos ou qualquer pessoa, nós já temos o Espírito Santo. Já está ativado, querido, o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, e Ele derrama continuamente azeite, azeite novo, azeite para hoje, não é o mesmo azeite para amanhã, é preciso buscar, mas está aí, em cima de você. E aí eles olham para aquela situação e falam, mas nós não temos, Senhor. Nós não temos os utensílios. Senhor, eu não estou tendo as condições de estar na sua presença como eu estava antes. Senhor, eu não estou tendo tempo. Senhor, eu não estou tendo um ânimo. Senhor, eu não estou conseguindo me despertar. Senhor, eu estou orando pouco. Senhor, eu estou vivendo uma vida religiosa. Mas o Senhor, através dessa palavra, quer colocar em mim e você o bom ânimo para você se colocar de pé. Porque o azeite continua descendo. E ele está descendo sobre a sua cabeça neste momento, escorrendo sobre a sua barba, como na cabeça de Arão. O Espírito Santo que está sobre a terra, gemendo com gemidos inexprimíveis por mim e por você. E Ele não nos deixa sem combustível para manter a minha e a sua lamparina acesa. Se a sua lamparina está apagada, não é o Espírito Santo que está falhando com você. Não. Se a sua lamparina não está com brilho de antes, não é o Espírito Santo que está falhando com você. Pelo contrário, Ele, mesmo sendo tão santo, o Espírito Santo, gente, é o Espírito do próprio Deus. Ele sendo tão santo, Ele saiu
do lugar, do santíssimo lugar, que é o próprio Deus, para vir habitar em vasos de barro, que sou eu e é você. Nós somos vaso do Espírito Santo, e Ele olha para nós e Ele tem alegria. Ele olha para nós, Ele nos vê como vasos preciosos, Ele nos vê como ouro, Ele nos vê como alguém digno de carregar a sua glória, alguém digno de se colocar de pé e dizer: Jesus Cristo vive em mim. Lâmpadas abastecidas com mais puro azeite. Pastora, você falou das 2 oliveiras. As 2 oliveiras representam essa ação capacitadora do Espírito Santo. Essa ação capacitadora que capacita a mim e a você a fazer aquilo que o Senhor está pedindo para ser feito. É essa ação que capacita homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, todos os seres para fazerem aquilo que a voz está dizendo. Essa ação que não deixa faltar o azeite. E aí o Senhor nos chama para essa restauração espiritual. É hora de adorar o Senhor continuamente. É a hora de abastecer as lanternas. É hora de parar de ficar buscando ou até mesmo só ouvindo mensagens na internet sem revelação. O Senhor, Ele está nos chamando para revelar. Ele quer revelar a sua palavra. Ele quer você lá com Ele, com aquela Bíblia toda rasgada talvez, toda rabiscada. Ele quer você na presença. Ele quer te mostrar os tesouros escondidos na palavra. E muitas vezes você se contenta com a revelação dos outros. O Senhor tem revelação para você. A ação que chama o povo para a restauração espiritual. É hoje o tempo de adorar continuamente ao Senhor. Não é amanhã, é hoje. É hoje que o Senhor está motivando você. É hoje que o Senhor está te enchendo. Existe um Espírito habitando em nós. Existe uma palavra que é luz para o nosso caminho. Existe uma revelação de Deus através de profetas, através do nosso pastor. E não há nada que impeça o seu caminhar. Se você já tem azeite, se você já tem luz, se você já tem o caminho, então siga esse caminho até o fim. Para reconstruir, Deus usa o azeite, porque nós precisamos da força. Nós precisamos da força. E para concluir, a palavra também fala sobre que as 7 lamparinas, as 7 lanternas, são os olhos do Senhor que tudo vê. Querido, eu não posso ver o seu coração. Eu não posso ver a dor da sua alma. Eu não posso ver o problema que você está enfrentando. Eu não posso ver. Mas existe um Deus maravilhoso que está vendo tudo agora com 7 olhos, para que você não ache que um venha a falhar. Por isso é impossível tapar os olhos de Deus. Porque por 7 olhos Ele te olha. Por 7 olhos Ele te olha. Ele esquadrinha você. E Ele te coloca um prumo nas suas mãos. Bora fazer a obra. Bora buscar reavivamento. Bora encher do Espírito Santo. Vamos, gente. Orecandaramanas. Fica de pé. Orecandaramanabarachere-candaras. Candelabro. Sou eu, é você. E não importam as ruínas, não importa se com um humilde começo, não importa se com ouro ou sem ouro, não importa se com a conta cheia ou vazia, não importa. O que o Senhor quer é o seu coração.
Coloca a mão no seu coração assim. Visualize você agora como um vaso a ser cheio pelo Espírito Santo. Visualize você a buscar a presença do Senhor, porque eles estavam reconstruindo o templo, sabe para quê? Para trazer de novo a presença. E aí Deus vem dizer para ele: eu quero que reconstrua o templo, mas eu nunca deixei de estar com você. Reconstrua o templo, mas eu nunca deixei de estar ao seu lado. Vamos orar. Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor é Deus fiel, Senhor. O Senhor que esquadrinha os corações agora. Por favor, Senhor, não deixe que saiam daqui, Senhor, sem esse prumo nas mãos. Doce Espírito Santo, ao som dessa canção, fala aos seus filhos, Senhor. Fala, Senhor. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, e suas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor. Hey, Espírito Santo, os vasos estão prontos, os vasos estão prontos. Espírito Santo, enche mais a sua glória, Espírito Santo. Mostra para os seus filhos que o Senhor nunca esteve ausente, Espírito Santo. Mostra para os seus filhos, Senhor, que o Senhor chamou eles para reconstruir a presença, reconstruir a essência. O Senhor que é fiel, que não desiste, que não desampara. O Senhor que não para, o Senhor que não se cansa de investir em mim, em você. Espírito Santo, Espírito Santo, provê o milagre, entra na alma, esquadrinha a alma. Espírito Santo, traz, Senhor, aquele choro guardado, traz aquela lágrima retida que deveria ser derramada na sua presença. Traz, Senhor, para fora a verdadeira adoração, a presença, a essência, o poder que desce dos céus e que enche. Tem azeite aí, igreja. Tem azeite aí, igreja. Tem azeite aí, levanta sua mão. Tem azeite aí. O Espírito do Senhor está derramando azeite para você continuar reconstruindo dia após dia, até ser obra completa, até que o Senhor comprove aquilo que Ele já projetou para você. E nessa campanha agora, nesse nosso 7º elo, nós queremos, Senhor, diante de Ti, entregar, Senhor, tudo isso que nós apresentamos diante de Ti. Queremos templos restaurados, altar restaurado, Senhor, que não nos falte a Tua presença. Por isso, Senhor, neste elo que fazemos, Senhor, nessa noite, nós vamos pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que a virtude do Teu Espírito Santo seja fluente em nós. Espírito Santo de Deus, nós queremos, Senhor, continuar a boa obra, a boa e completa obra. Por isso nos dá força, nos dá ânimo, nos dá, Senhor, vigor, não por homens, não por exércitos, mas pelo poder do Teu Espírito Santo. Nos coloca de pé, nos acorda, nos chacoalha, nos tira da zona de conforto, nos levanta do sofá, nos traz para a presença, nos traz para a presença. Espírito Santo de Deus, chacoalha, mexe, transforma, Senhor, porque o Teu povo, o ungido do Senhor, que está continuamente na Tua presença, tem óleo. Aplauda o Senhor e receba o pastor Rosenberg
no nome de Jesus. Glória, glória,